no desenvolvimento sadio dessa criança e desse adolescente. E nós sempre nos preocupamos muito, quando falamos de convivência familiar e comunitária, nós nos preocupamos muito mais com os vínculos familiares do que com os vínculos da criança e do adolescente com a comunidade em que ele foi criado. E essa lei, ela vem chamar a nossa atenção para a necessidade de preservação também desses vínculos comunitários e não só dos vínculos familiares, porque a criança e o adolescente, ele tem direito à preservação da sua própria história. Ele tem direito que seja preservada a sua identidade social e cultural, que seja preservado os seus costumes, tradições e instituições, de forma que, ainda que a colocação em família substituta seja a medida excepcional a ser adotada, há que se ter um cuidado especial para a preservação desses vínculos. A preservação desses vínculos sociais e culturais, ela vem prevista na nova lei de adoção, expressamente quando nós tratamos dos indígenas e dos quilombolas, que devem ser reintegrados de preferência em famílias da mesma origem, de forma a preservar os seus costumes. Mas me parece que essa definição de comunidades que devem ter seus costumes preservados não foi muito feliz, porque nós temos outras minorias que devem ter os seus costumes e a sua história preservada. E, como eu disse, me parece que a grande inspiração a essa reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente veio do Plano Nacional, que buscava formular e criar formas de implementação de políticas públicas que assegurassem com efetividade a garantia de todos os direitos da criança e do adolescente que já estavam previstos no ordenamento então vigente, mas principalmente buscando medidas para a implementação de uma rede integrada e eficiente. Após todos os estudos, concluiu-se que sem a aproximação de todos os atores, não será possível atingir a efetividade das medidas adotadas. Então, o Plano Nacional, ele prevê essencialmente medidas para otimização dos serviços públicos e para estabelecimento de um trabalho em rede de forma a atingir os direitos da criança e do adolescente. O princípio básico do Plano Nacional é garantir o direito à convivência familiar, é garantir a preservação dos vínculos da criança e do adolescente com medidas protetivas da sociedade e do Estado. O que me parece muito interessante no Plano Nacional é que ele se preocupa muito com a necessidade de prevenção dos rompimentos dos vínculos, prevenção ao rompimento dos vínculos familiares, definindo que a atuação na infância e juventude, ela precisa ser prioritariamente preventiva. Nós precisamos nos preocupar mais com a causa dos problemas do que efetivamente com as consequências. Se nós tivermos uma rede trabalhando com eficiência, nós vamos conseguir identificar os problemas daquele núcleo familiar e adotar as medidas necessárias para evitar o rompimento desses vínculos.
Para isso, nós precisamos da qualificação dos profissionais e da qualificação dos serviços de atendimento à criança e ao adolescente. Mas, ainda que todas as medidas sejam adotadas e que o rompimento não consiga ser evitado, feito o acolhimento da criança e do adolescente, ou o acolhimento institucional, ou o acolhimento familiar, nós precisamos da qualificação desses serviços para que esse acolhimento seja excepcional e breve, para que nós consigamos logo o retorno da criança e do adolescente à família de origem. E somente se nós não conseguirmos identificar o problema antes do rompimento, ou mesmo que identificado, só se não for possível a recuperação desse núcleo familiar com a inclusão dos seus membros em programas de orientação, em programas de geração de emprego e renda, aí sim é que nós temos que pensar na colocação da criança e do adolescente em uma família substituta. Todavia, apesar da complexidade das medidas a serem adotadas, essas medidas precisam ser céleres, e é por isso que o Plano Nacional prevê vetores e momentos de atuação para pronta solução dos conflitos. Inicialmente, o Plano Nacional prevê a necessidade de implementação de políticas públicas que visem a preservação dos vínculos, para que seja garantida à criança e ao adolescente o direito de desenvolvimento na sua família e comunidade de origem. Depois, o plano prevê a necessidade de cuidado na intervenção nos casos de situações de rompimento e no investimento no reordenamento de programas de acolhimento institucional. Pela primeira vez, então, foi codificada a necessidade de implementação de programas de famílias acolhedoras, que agora a lei vem chamar de acolhimento familiar, para buscar um atendimento mais individual e um acompanhamento mais próximo da criança e do adolescente. E, mais uma vez, o plano prevê a cautela na colocação em família substituta. As linhas de atuação para a solução dos problemas, principalmente, devem ser adotadas em rede. E a inovação da nova lei de adoção é a especificação da necessidade de implementação de programas públicos para prevenir ou evitar o acolhimento. E também o ECA vem agora expressamente dizer que sobre